Então vamos lá. Atividade ou atmosfera gasosa. O que é essa atmosfera gasosa? A atmosfera gasosa representa o tipo, deixa eu pegar minha caneta, representa o tipo de gás que está no ambiente onde o alimento está exposto. Como assim, Nayá, tipo de gás? Bom, que ar que você está respirando aí agora? O ar atmosférico. O que tem no ar atmosférico? A gente sempre fala do oxigênio porque é o elemento, é o gás que nós precisamos para fazer o nosso metabolismo, né? Então a gente sempre fala assim, aqui tem muito oxigênio. Tem, mas não é o principal gás. Tem muito nitrogênio no ar que a gente respira. Tem muito hidrogênio no ar que a gente respira, principalmente ali na forma de vapor de água, né? Na forma de água mesmo no seu estado de vapor. E tem também CO2. Então, esse ar que a gente respira, se ele não tiver poluição, se for um ar puro, provavelmente esse ar vai ter oxigênio, nitrogênio, água no formato de vapor e CO2. Nós aproveitamos para respirar esse oxigênio. E a maioria dos micro-organismos também gosta de fazer metabolismo na presença de oxigênio. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, como que esse gás, ou como que cada um deles, principalmente oxigênio e CO2, como que cada um deles pode influenciar a taxa de reprodução microbiana? Existe apenas uma diferença entre os seres humanos, as nossas células e os micro-organismos, né? É que nós, seres humanos, somos totalmente dependentes do oxigênio. Se nós estivermos no ambiente sem oxigênio, nós vamos morrer. Alguns micro-organismos não. Alguns micro-organismos conseguem manter o seu metabolismo mesmo na ausência do oxigênio. Então, agora a gente vai falar de atmosfera gasosa, que nada mais é a composição gasosa do ar onde o micro-organismo está. Nayá, e se ele tiver numa embalagem a vácuo, por exemplo, um pedaço de carne que está embalado a vácuo? Bom, se ele está embalado a vácuo, com certeza não vai ter oxigênio ali dentro. Mas esse micro-organismo, como eu falei para vocês, ele consegue fazer metabolismo de outras maneiras, dependendo da capacidade dele. Então, tudo isso a gente vai falar a partir de agora, tá? Mas para a gente começar, vamos pensar assim comigo, ó. Vamos relembrar um pouquinho, bem pouquinho mesmo de bioquímica. O que é glicólise? Glicólise é a quebra da glicose, é um processo inicial de quebra de glicose, é uma maneira que basicamente qualquer célula consegue para a obtenção de energia, para a formação de ATP, e num processo de glicólise, de quebra de glicose, cada glicose quebrada por esse método, por essa forma aqui de metabolismo, costuma gerar em torno de 2 ATPs de energia. O que é ATP? É uma molécula, né, chamada de adenosina trifosfato. Então, ela tem 3 fosfatos ligados à adenina, e esses fosfatos aqui, a energia que existe para manter um fosfato ligado no outro é uma energia muito grande. Então, ATP, a gente fala que é uma molécula que tem reserva de energia, porque, na verdade, entre os fosfatos tem bastante energia acumulada. E quando esse ATP se rompe e vira, por exemplo, um ADP, uma adenosina difosfato, é porque perdeu um fosfato, então essa ligação foi rompida, né? Agora eu tenho um difosfato e esse fosfato aqui foi liberado para alguma outra reação, para participar de alguma outra coisa. Mas quando essa energia se rompe, quando essa ligação, perdão, se rompe, aquela energia que estava aqui nessa ligação é liberada. E quando essa energia é liberada, ela pode ser reaproveitada para uma outra ligação química. Então, ela pode participar de uma outra ligação química, mas parte dessa energia vai ser perdida no formato de calor. Por isso que o metabolismo gera calor.
Quando um ATP se rompe, ou quando, na verdade, uma proteína se transforma em aminoácidos, quando um carboidrato se transforma num monossacarídeo, né? Um carboidrato complexo vai se fragmentando, vai se transformando ali em monossacarídeos, o que acontece é que as moléculas vão se separando, os elementos químicos vão se separando, e aquela união dos elementos químicos, aquilo que fazia os elementos químicos ficarem unidos, aquela ligação, ela deixa de existir. Então, a energia que estava juntando uma pontinha com a outra se dissipa. Só que essa energia, parte vai ser reaproveitada, parte vai ser perdida no formato de calor. Tá certo? Então, o que acontece é que todo metabolismo produz calor, todo metabolismo, na função de catabolismo ou na ação de catabolismo, libera energia para que essa energia possa ser usada depois num outro processo de anabolismo, num outro processo de construção, num outro processo de ligação química. E assim, parte da energia vai sendo reaproveitada. E num processo de quebra de glicose por glicólise, o saldo final de energia é a formação de 2, às vezes 3 ATPs. Então, esse ATP funciona como uma reserva de energia e depois ele pode ser usado numa outra reação química. Por exemplo, se a célula quiser construir uma proteína, pode ser usado na construção dessa proteína e assim por diante, tá certo? Então, quebrou uma glicose, o saldo, quando é por glicólise, são 2, 3 ATPs de energia. Praticamente, todas as células fazem glicólise. É muito difícil uma célula não ter habilidade de quebrar glicose por glicólise. Praticamente todas as células, incluindo bactérias, micro-organismos, praticamente todas elas fazem glicólise. Tá, além de glicólise, o que mais que uma célula pode fazer? O que mais que uma bactéria pode fazer? Continuando no processo de geração de energia, continuando no metabolismo, algumas bactérias fazem também respiração aeróbica. Respiração aeróbica. O que é respiração aeróbica? É uma reação química bem complexa, né? Tem uma série de passo a passo ali, mas resumindo, também é a degradação da glicose usando oxigênio, o oxigênio participando das reações bioquímicas de quebra dessa glicose, sendo que no final do processo, para cada glicose quebrada por respiração aeróbica, são formadas 38 moléculas de ATP. Eu estou falando de célula procariótica, eu estou falando de bactéria. Se vocês forem estudar respiração aeróbica por livros de bioquímica, vocês provavelmente vão encontrar aqui um saldo de 32 ou 36 ATPs, porque aí é outro tipo celular, tá? Bactéria, pelo fato de não ter mitocôndria, não ter a reação acontecendo ali na membrana da mitocôndria, acontece diretamente dentro da célula sem ter uma mitocôndria, ela consegue poupar mais energia. Então, toda vez que uma glicose é quebrada por respiração aeróbica, eu não me lembro agora de cor, mas são formados mais de 70 ATP, se não me engano. 60, 70 e poucos ATP, se não me engano. São formados. Só que para continuar fazendo a reação, alguns deles são gastos. Então, o saldo final é de 38 no caso de bactéria. Eu sempre falo o seguinte, ó. Imagina você fazendo brigadeiro para uma festinha. Eu acho muito difícil que você faz lá 5 latinhas de leite condensado de receita e vai fazer uma festinha e tá lá enrolando brigadeiro. É muito difícil alguém que tá lá enrolando brigadeiro não comer um. É muito difícil. Então, o saldo do brigadeiro para festinha nunca é o número de brigadeiros que você produziu. Por quê? Porque no meio do caminho você foi comendo alguns. E é assim na reação de respiração aeróbica. A quebra da glicose nunca vai ser de saldo a mesma quantidade, nunca vai gerar de saldo a mesma quantidade de ATP que foi gerada em toda a reação. Forma-se muito mais ATPs durante toda a reação do que chegou ATP pronto lá no final.
porque também foram gastos alguns ATPs durante o próprio metabolismo, as reações químicas todas que envolvem essa respiração aeróbica. Mas o que eu preciso que você entenda agora? Que quando uma bactéria quebra uma glicose na presença de oxigênio, o saldo final de energia é de 38 ATP. É um saldo muito bom. Por que, Nayá, que é um saldo muito bom? Porque quando ela faz respiração anaeróbica, o que é respiração anaeróbica, Nayá? Respiração anaeróbica é um processo em que uma glicose é quebrada na ausência de oxigênio. Então, na aeróbica, presença de oxigênio, na anaeróbica, ausência de oxigênio. Quando a glicose é quebrada na ausência de oxigênio, é outra forma de fazer metabolismo, não sobra tanto ATP quanto na respiração aeróbica. Geralmente aqui também o saldo final é de 2 ou 3 ATPs. Por quê? Porque quando uma glicose é quebrada na presença de oxigênio, deixa eu pegar um outro slide aqui, ó. Então, quando a glicose é quebrada na presença de oxigênio, os produtos gerados, os produtos finais, o resíduo final do metabolismo é água e CO2. São elementos químicos considerados simples. São elementos químicos, por exemplo, aqui, ó, a água, né? 2 moléculas de hidrogênio e um oxigênio aqui, são ligações muito simples. São ligações que não têm tanta energia acumulada aqui nessas ligações. Para manter um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, para manter um oxigênio ligado aqui para formar água, as ligações químicas não requerem um grande teor de energia acumulado para manter essas moléculas unidas. Não precisa de tanta energia acumulada. A mesma coisa que o CO2, né? O C ligado com 2 oxigênios. Eu não estou fazendo a reação química naquela dupla O, não é isso que me interessa agora. Só para representar 2 oxigênios e um carbono no CO2. Mas a energia aqui, ó, nessas ligações, é uma energia baixa. Não precisa de muita energia para manter essa molécula unida. Então, a gente fala assim que os resíduos que sobram do metabolismo são resíduos que não querem muita energia para formar essa ligação, para formar a água e para formar o CO2. Então, sobra um saldo de energia livre, sobra mais ATP livre do que energia acumulada ali nessas ligações químicas para manter a água no formato da água e o CO2 no formato do CO2. Diferente de quando a glicose é degradada na ausência de oxigênio. Quando a glicose é degradada por respiração anaeróbica na ausência de oxigênio, os produtos finais do metabolismo são diferentes. E isso vale tanto para a respiração anaeróbica quanto para a fermentação, que são reações químicas diferentes, mas são produtos finais parecidos, tá? Para nós aqui dentro dessa revisão de bioquímica, a gente vai trabalhar como se fosse equivalente, tá bom? Então, independente de ser respiração anaeróbica ou fermentação na ausência de oxigênio, o que acontece é que para cada glicose quebrada, os resíduos formados são resíduos mais complexos. Por exemplo, são ácidos, ácido lático, ácido acético, ácido butírico, ácido propiônico, ácido cítrico, ácido pirúvico. São vários ácidos diferentes. Podem ser formados álcoois, podem ser formados gases, inclusive o CO2. Aí o CO2 não precisa de muita energia para se manter unido, mas o ácido demanda muita energia acumulada. O ácido sulfúrico, por exemplo, ó, H2SO4. Para eu manter esse ácido sulfúrico aqui todo unido, tem muita energia gerando, ligando o hidrogênio com o enxofre, com o oxigênio. Então, eu tenho muita energia para manter
esses elementos químicos todos unidos formando um ácido. Então, todos os ácidos que são formados demandam muita energia para se manter como um ácido. O álcool, para se manter unido, demanda muita energia para se manter como álcool, diferente do CO2, diferente da água. E aí, o que acontece? Muita energia fica presa nesses compostos, principalmente aqui nos ácidos, muita energia fica presa ali, e o saldo, o que sobra de energia que não foi usada aqui nesses metabólitos é muito pequenininho. Então, quando uma glicose é fermentada na ausência de oxigênio, passa por respiração anaeróbica, né, na ausência de oxigênio, o que acontece é que para cada glicose que é quebrada nessas condições, sobram apenas de 2 a 3 ATPs aqui de saldo de energia. Então, veja só, quando uma glicose é quebrada em aerobiose, na presença de oxigênio, são formados 38 ATP se a gente estiver falando de uma bactéria, de uma célula procariótica. Quando uma glicose é quebrada na ausência de oxigênio, seja por fermentação, seja por respiração anaeróbica, para essa mesma glicose quebrada são formados apenas ali de 2 a 3 ATPs de energia livre. E agora que a gente vai entrar na parte aqui de higiene de alimentos, agora que a gente vai entender o porquê de algumas situações inibirem a proliferação microbiana. Tá, agora que eu sei que diferentes maneiras de processar a glicose geram saldos de energia diferentes, o que a bactéria faz com essa energia aqui? A bactéria pode usar essa energia, por exemplo, para fazer reprodução. Então, a bactéria pode usar essa energia para se proliferar. E vejam que para cada glicose gerada na ausência de oxigênio, ela vai ter menos energia para se reproduzir quando comparada a essa glicose metabolizada na presença do oxigênio. Então, para a bactéria, é muito mais interessante estar na presença de oxigênio para quebrar a glicose, porque vai sobrar muito mais energia para ela se reproduzir, do que não estar na presença do oxigênio. Olha, é tipo isso. Imagina você trabalhar duro o mês inteiro e ganhar 38 mil reais para gastar, e trabalhar duro o mês inteiro e ganhar 2 mil, 3 mil reais para gastar. Então, você tem o mesmo trabalho. O que você vai preferir? Claro que ganhar 38 mil do que 2 ou 3 mil. A bactéria é a mesma coisa. Ela vai conseguir fazer muito mais coisas com esses 38 ATPs para uma glicose quebrada do que com esses 2, 3 ATPs para uma glicose quebrada. Então, claro que bactéria prefere estar em aerobiose se ela não sofrer ação tóxica do oxigênio, que aí já é outra história, já a gente chega lá. Mas as bactérias, quando elas conseguem ter diferentes tipos de metabolismo, elas vão trabalhar gerando mais energia na presença do oxigênio do que na ausência dele. E aí essa energia pode ser utilizada para fazer metabolismo, para gerar outros produtos, para se reproduzir, enfim, a bactéria vai usar essa energia que foi gerada a seu favor. Então, agora que eu já sei que a bactéria pode usar essa energia de diferentes maneiras, que a bactéria pode se reproduzir numa velocidade maior na presença do oxigênio, a gente ainda precisa complementar essas informações aqui, ó. Vamos lá. Então, quais são os tipos de metabolismo que as bactérias podem ter? As bactérias podem fazer glicólise, quebrar a glicose e gerar ali 2 ATPs de energia, geralmente 3, né, dependendo ali de alguma outra situação. Mas as bactérias podem, então, quebrar glicose por glicólise e produzir um tiquitinho de ATP. Geralmente esse ATP é o pontapé inicial para ela começar a fazer os outros metabolismos, tá? Os outros metabolismos. É como se fosse aquele chute inicial para a bola rolar no campo e o jogo efetivamente começar. Isso é a glicólise.
Aí, depois que ela obtém esse pouquinho de energia aqui, para começar a fazer os outros tipos de metabolismo, tem bactéria que faz respiração aeróbica, tem bactéria que faz respiração anaeróbica e tem bactéria que faz fermentação. A fermentação, a gente sempre tem a impressão que quando é fermentação é porque não tinha oxigênio, né? Na verdade, o gás aqui, pessoal, se tem oxigênio ou não tem oxigênio, não importa muito, tá? No processo de fermentação, sempre são formados produtos complexos, independente de ter ou não ter oxigênio. Então, a gente costuma tratar a fermentação como algo em que o oxigênio não participa, né? Então, a gente tem aquela resposta muito parecida com a respiração anaeróbica. Esses são os 4 tipos de metabolismo que as bactérias costumam fazer. Algumas bactérias ainda fazem fotossíntese, que são um 5º tipo de metabolismo. É uma outra maneira de obtenção de energia, mas essas bactérias não têm importância na deterioração de alimentos, essas bactérias não têm importância na patogênese ou na ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, então a gente não vai falar delas aqui, mas tem bactérias principalmente ambientais, algumas bactérias de água, que elas conseguem fazer fotossíntese. Elas têm lá clorofila, têm pigmentos e elas conseguem fazer fotossíntese. Não é o nosso caso aqui, então eu não vou falar mais delas, tá? Mas de forma geral, como toda bactéria, praticamente todas elas fazem glicólise, o que a gente vai então manter aqui? Que além da glicólise, as bactérias podem fazer um desses 3 tipos ou às vezes mais de um desses 3 tipos de metabolismo. Lembrando que aqui são produzidos 38 ATPs de energia para cada glicose quebrada e aqui de 2 a 3 ATPs de energia para cada glicose quebrada. Então agora você já tem uma informação a mais para começar a entender o que eu vou te explicar. Então veja só. Quando a gente fala de metabolismo em relação à presença ou não de oxigênio, as bactérias podem ser divididas em diferentes grupos. Quem são esses diferentes grupos? Primeiro, algumas bactérias são chamadas de bactérias aeróbicas. Outras bactérias são chamadas de bactérias anaeróbicas. Só que quando elas são anaeróbicas, elas podem ser anaeróbicas estritas ou podem ser anaeróbicas facultativas, opcionais. A gente usa facultativas. As bactérias ainda podem ser microaerófilas. Vou explicar cada um deles. Então, em relação ao tipo de metabolismo, ao tipo de quebra de glicose, tirando a glicólise, tá? Então, em relação à quebra da glicose, exceto glicólise, as bactérias são classificadas nessas 3 categorias. Pelo menos essas são as mais importantes dentro aqui da área de microbiologia de alimentos, certo? Vamos estudar cada uma delas, então. O que são bactérias aeróbicas? Bactérias aeróbicas são aquelas que fazem exclusivamente respiração aeróbica. Exclusivamente em que sentido, Nayá? Lembrando que todas praticamente podem fazer a glicólise, tá? Então, além da glicólise, exclusivamente respiração aeróbica. Isso significa que essa bactéria aeróbica, ela só produz energia, ela só tem metabolismo na presença do oxigênio. Ela não é capaz de metabolizar glicose na ausência de oxigênio. E a glicose é a principal fonte de energia. Então, essa bactéria, ela precisa do oxigênio para fazer metabolismo. Isso é bactéria aeróbica. Ela precisa do oxigênio para fazer metabolismo. Cada glicose que ela quebrar na presença do oxigênio, ela vai produzir 38 ATP de energia.
Isso é certo, tá? Mas ela só consegue fazer assim. Então, ou ela quebra uma glicose na presença de oxigênio e produz 38 ATP de energia, ou ela não trabalha. Ela é desse jeito. Então, é uma bactéria que, se for colocada em contato com o oxigênio, vai se proliferar de uma forma muito rápida. Detalhe, pessoal, detalhe, presta atenção. A gente está estudando individualmente cada um dos fatores que influenciam a multiplicação microbiana. Eu já falei com vocês de temperatura, já falei de umidade relativa, agora é a vez da concentração de oxigênio, da atmosfera gasosa. Claro que, se eu pensar que essa bactéria está congelada, eu posso deixar o tanto de oxigênio que for ali dentro do freezer, que o metabolismo dela vai ser muito próximo de zero, porque a temperatura está inibindo a multiplicação, tá? Então, vamos pensar agora só na condição de atmosfera gasosa. Então, se tudo estiver legal para ela e eu tiro o oxigênio dessa bactéria aeróbica, tá tudo bem, a temperatura tá boa, a água tá boa, o pH tá ótimo, tem vários fatores que estão ótimos para a proliferação microbiana, para a proliferação dessa bactéria. Porém, ela não tem oxigênio, ela não se prolifera. Ela vai ficar sem proliferação, até que ela entre em contato com o oxigênio. Tá certo? Então, essa bactéria, que é chamada bactéria aeróbica, ela é totalmente dependente do oxigênio para se proliferar. Segundo grupo, bactérias anaeróbicas estritas. Como é o comportamento dessas bactérias anaeróbicas estritas? O comportamento delas é o seguinte: essas bactérias anaeróbicas estritas fazem a glicólise, como todas as outras, mas elas vão fazer respiração aeróbica na ausência de oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para elas. Eu já vou chegar lá, tá certo? Então, essas bactérias anaeróbicas estritas são aquelas que só vão conseguir metabolizar a glicose na ausência do oxigênio. Para cada glicose que elas quebrarem na ausência de oxigênio, elas vão produzir de 2 a 3 ATP de energia. É uma energia baixa, é um saldo baixo para usar na reprodução, por exemplo, mas é o que tem para hoje, é o que dá para fazer, é o que elas têm a habilidade de fazer. Por que que o oxigênio pode ser tóxico para algumas bactérias? Agora é um bônus aí para vocês, né, de microbiologia. Por que que o oxigênio pode ser tóxico para algumas bactérias? Porque quando uma célula, de forma geral, faz metabolismo na presença de oxigênio, esse metabolismo gera alguns compostos dentro dessa célula, isso vale para bactéria e outras células, tá? Esse oxigênio metabolizando ali glicose e outros elementos químicos, né? Tem uma série de reações bioquímicas dentro dessa célula. E aí, dentro dessa célula, são produzidas substâncias que são antimicrobianas. Então, o oxigênio, de certa maneira, é tóxico para as células. O metabolismo produz, por exemplo, o íon hipoclorito. Esse íon hipoclorito, ele é um íon que tem cloro. Produz peróxido de hidrogênio. Água oxigenada é antimicrobiano, cloro é antimicrobiano. Então, o metabolismo celular na presença de oxigênio produz substâncias tóxicas, porém, claro que a célula vai dar um jeito nisso, senão a vida não existiria, né? Principalmente nós humanos que dependemos do oxigênio. A célula tem que dar um jeito de eliminar esses resíduos tóxicos antes que eles façam mal para a saúde. São produzidos superóxidos, são produzidos uma série de substâncias que são tóxicas. Só que as células, isso vale para as bactérias também, algumas bactérias, tá? Tem enzimas que destroem esses compostos que são tóxicos antes que eles exerçam o seu papel tóxico. Então, a célula produz antídotos para essas substâncias que são tóxicas. E o que acontece nas bactérias anaeróbicas estritas?
As bactérias anaeróbicas estritas não têm a capacidade de produzir essas enzimas que destroem essas substâncias tóxicas. Então, para essas bactérias que são anaeróbicas estritas, quando elas estão em presença do oxigênio, elas vão produzir substâncias tóxicas para elas mesmas, elas vão literalmente se matar, elas vão morrer, porque o oxigênio estava em contato e elas não conseguiram produzir as enzimas, elas não têm habilidade de produção de enzimas para degradar esses compostos tóxicos. Então, ela começa a fazer metabolismo na presença de oxigênio, produz substâncias tóxicas e morre. Então, não é assim que ela não consegue fazer metabolismo, ela consegue, só que ela vai morrer em decorrência desse metabolismo, tá? Isso é uma bactéria anaeróbica estrita. Ela não pode entrar em contato com o oxigênio é tóxico para ela. Ela só pode fazer metabolismo na ausência de oxigênio, senão ela vai morrer. E aí, para cada glicose, ela vai produzir de 2 a 3 ATPs de energia e pronto, ela vai fazer metabolismo de uma forma mais lenta, porque ela tem menos energia livre, né? Ela vai precisar sempre de muita glicose para conseguir energia, mas ela vai ali fazendo o seu metabolismo mais lento, mas vai conseguindo fazer o seu metabolismo. Então, para ela é melhor assim do que morrer. Isso é bactéria anaeróbica estrita. O que é a bactéria anaeróbica facultativa? O que significa dizer que uma bactéria é anaeróbica facultativa? Significa dizer que essa bactéria pode escolher entre fazer metabolismo em aerobiose ou metabolismo em anaerobiose. Essa bactéria simplesmente escolhe. Dependendo da situação, na presença do oxigênio, ela vai fazer metabolismo em aerobiose e para cada glicose quebrada vai produzir 38 ATP de energia. Mas, se ela não estiver na presença de oxigênio, se não tiver oxigênio ali, para ela tá tudo bem. O que ela faz? Ela faz o metabolismo em anaerobiose e produz de 2 a 3 ATP de energia para cada glicose quebrada. Ela vai ter menos produção de energia, mas ela não vai parar o seu metabolismo, porque ela consegue fazer metabolismo tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Ou seja, uma bactéria considerada anaeróbica facultativa, essa bactéria é aquela que faz tanto a respiração aeróbica quanto a respiração anaeróbica, fermentação. Para ela tá tudo bem. Ela pode metabolizar a glicose na presença de oxigênio, na ausência de oxigênio, obedecendo a produção de energia para cada glicose quebrada. Mas ela produz energia independente da presença ou da ausência de oxigênio. Então, é aquela bactéria que todos os ambientes para ela, em relação ao oxigênio, todos os ambientes tá tudo bem, estão favoráveis. Todos os ambientes são favoráveis ao metabolismo. Ela nunca vai parar o metabolismo, nem porque tem oxigênio, nem porque não tem oxigênio. E isso é uma bactéria anaeróbica facultativa. Tá. E o que é então, Nayá, uma bactéria microaerófila? Micro, pouco, aero, oxigênio, pilo, predileção. Errei para escrever. Predileção. Preferência. Então, é aquela bactéria que prefere pouco oxigênio. O que significa isso? Significa que é uma bactéria que faz respiração aeróbica, porque ela precisa do oxigênio, mas ela não gosta de muito oxigênio. Então, essas bactérias costumam trabalhar bem quando a gente tem uma concentração, por exemplo, de 10% de CO2 no ambiente. Para elas é melhor. Por quê? Lembra daquelas enzimas que as bactérias têm que produzir para degradar substâncias tóxicas formadas no metabolismo, na presença de oxigênio? Nossa, Nayá, quanta coisa! Volto lá naquele slide. Lembra que as células produzem substâncias tóxicas a partir do oxigênio?
Algumas células produzem enzimas, degradam essas substâncias tóxicas e bola para frente, continuam seu metabolismo. Outras células não produzem essas enzimas, então na presença de oxigênio elas vão morrer. Algumas produzem enzimas, mas não conseguem produzir assim tanta enzima para destruir tanta substância tóxica que é produzida quando tem tanto oxigênio assim. Então, muito oxigênio faria com que essa bactéria produzisse muitas substâncias tóxicas, mas ela não tem capacidade de produzir muitas enzimas para degradar essas muitas substâncias tóxicas. Então, elas se dão melhor, elas se proliferam melhor, aumentam a sua população mais ainda quando não tem assim muita quantidade de oxigênio, tá? Então elas gostam de um ambiente ali que você não tem um oxigênio em tanta concentração quanto você tem num ambiente considerado aeróbico. É assim que essas bactérias trabalham, tá certo? Bom, então agora que eu já sei sobre metabolismo, agora que eu já sei sobre produção de energia, agora que eu já sei quanta energia é produzida na presença, na ausência do oxigênio, agora que eu já sei que o oxigênio pode ser tóxico para algumas bactérias, agora que eu já sei que tem bactéria que precisa de oxigênio e que sem oxigênio ela não faz metabolismo, como que eu vou aplicar isso no alimento? O que essas informações têm a ver com o alimento? Tem a ver justamente pelo tipo de embalagem que o meu alimento está embalado. Quando o meu alimento está embalado numa embalagem totalmente permeável ao oxigênio, ou numa embalagem que tem oxigênio dentro dele, ou numa embalagem que não foi retirado o oxigênio no momento da embalagem, então o oxigênio permaneceu lá dentro, eu tenho um alimento que favorece a proliferação de micro-organismos aeróbicos e micro-organismos anaeróbicos facultativos, que são aqueles que gostam de trabalhar, que para eles está tudo bem quando tem presença de oxigênio. O aeróbico só vai trabalhar na presença do oxigênio. O anaeróbico vai trabalhar tanto na presença quanto na ausência. Então, esse tipo de alimento permite proliferação desses micro-organismos. Dá um exemplo, Nayá, desse tipo de alimento. Leite pasteurizado. O que é o leite pasteurizado? É aquele leite que está dentro do saquinho, é aquele leite que está numa garrafinha que fica na geladeira. Tá sempre lá na geladeira. Você vai comprar no supermercado, ele tá na geladeira. Você traz para sua casa, você tem que deixar dentro da geladeira. É aquele leite que sempre permanece na geladeira. Nós vamos falar muito ainda sobre leite pasteurizado em outras aulas, mas a gente chega lá, tá? Só que é aquele leite que sempre vai estar embalado na presença de oxigênio, porque dentro da indústria não tem um preparo desse produto para ele ser embalado na ausência de oxigênio. Então, dentro do saquinho, dentro da garrafinha, vai ter oxigênio. Já teve até uma época, hoje não é comum mais, faz muitos anos que eu nem vejo, mas já teve uma época que tinha leite de caixinha que era pasteurizado. A caixinha ficava lá na geladeira, tipo suco, tipo iogurte, né? Ficava lá na geladeira, tá? Isso já teve uma época que já existiu também. Bom, esse leite pasteurizado, ele é bem diferente do leite UHT, que é o leite longa-vida. É aquele leite que quando a gente vai ao supermercado, ele está fora da geladeira. Normalmente na caixinha, né? A gente costuma falar leite de caixinha, mas também não é o termo mais adequado, a gente ainda vai falar disso. Mas o que acontece? Esse leite UHT é um leite que pode ficar fora da geladeira. Ai, Nayá, ele tem conservante? Não, ele não tem conservante. Não pode, legalmente falando, não pode ter conservante leite UHT. Tem estabilizante, que é outra coisa também, tema de outra aula. É estabilizante, mas não conservante, certo? Então, o leite UHT, ele pode ficar fora da geladeira por alguns motivos. O principal deles é isso daqui, ó. Lá na indústria, a embalagem do leite UHT é feita numa condição em que o oxigênio não vai parar dentro da caixinha.
não vai parar dentro da embalagem. Então, esse leite é processado e envasado, embalado de uma maneira que não tem oxigênio lá dentro. E o que que acontece então? Os micro-organismos que estão aqui dentro, alguns até podem se proliferar, por isso que ele tem uma data de validade, né? Por isso que ele não é válido para o resto da vida. Então, existe proliferação, mas é uma proliferação na ausência de oxigênio. É uma proliferação que vai demorar para gerar, para dobrar a população microbiana, porque para cada glicose só são formados 2 a 3 ATP de energia. Então, demora para essa proliferação acontecer. Demora muito mais que no leite que tem a embalagem com oxigênio lá dentro. Então, esse leite pasteurizado tem uma validade muito menor do que o leite longa-vida. Tem uma validade muito menor do que o leite longa-vida. Tá certo? A mesma coisa a carne. Se eu for num açougue e pedir para ele moer, vamos pegar um slide novo aqui. Então, vamos pedir para o açougueiro moer 1 quilo de carne moída. Aí eu vou separar em 2 pacotinhos a mesma carne, mesmo tudo igual, só vou mudar o tipo de embalagem. Nesse pacotinho aqui, eu vou pedir para ele colocar meio quilo, 500 gramas. E o que que vai acontecer? Eu vou pedir para ele fazer aquela embalagem a vácuo. Aquele pacotinho que tem açougue que faz, né? Põe naquela máquina, acredito que você já tenha visto, mas põe naquela máquina em que ele aspira o ar e ele tira o oxigênio dali de dentro, fica praticamente uma condição de anaerobiose. E esse daqui, eu vou pedir para ele pôr naquele saquinho tradicional de carne, que ele dá aquele nozinho aqui, coloca aquela etiqueta de preço, né? Que tem oxigênio lá dentro, não foi uma embalagem a vácuo. Daquele saquinho tradicional que a gente usa para pôr legumes também lá no supermercado, que a gente dá um nozinho para trazer para casa. Não é embalagem a vácuo, é uma embalagem que tem oxigênio, tá certo? E aí o que que vai acontecer? Guarda os dois nas mesmas condições, guarda os dois na geladeira na mesma condição. Depois você me conta quanto tempo esse daqui ficou bom para consumo e quanto tempo esse daqui ficou bom para consumo. Qual que é a única diferença entre os dois? Esse não tem oxigênio, esse tem oxigênio, certo? Faz a experiência assim, ó, eu não posso abrir esse daqui, né? Porque a partir do momento que eu abro vai ter oxigênio lá dentro. Guarda essa carne 15 dias na geladeira. Só que aí eu vou falar para você o seguinte, não precisa comprar 1 quilo não, pode comprar 100, 200 gramas, manda pôr 100 e 100, porque guardar a carne hoje para jogar fora é luxo, não pode, né? Rasgar dinheiro literalmente, tá? Mas deixa lá um pouquinho de carne nessa condição de vácuo, um pouquinho de carne nessa condição de oxigênio, 15 dias na geladeira. Aí você abre os 2 pacotinhos e cheira e depois você me conta o que que aconteceu. Qual que é a única diferença entre os dois? O oxigênio, que não está aqui e que está aqui. Esses 2 a 3 ATP de energia para cada glicose aqui, esses 38 ATP de energia para cada glicose aqui, nesse caso vai ter muito mais proliferação e a proliferação microbiana é a principal causa de deterioração. Então você vai sentir pelo cheiro que essa carne aqui já não está prestando mais e essa aqui ainda tá boa para consumo, tá certo? Bom, o que mais que eu tiro de tudo isso daqui? Existem bactérias, então, como a gente viu, que são aeróbicas, existem bactérias que são anaeróbicas estritas, existem bactérias que são anaeróbicas facultativas, existem bactérias que são microaerófilas. Tem condição de embalagem de microaerofilia, Nayá? Até tem. Se eu voltar nesse mesmo slide aqui, ó, desse saquinho, imagina como é uma carne moída, né? Imagina eu pegar esse saquinho, não embalar a vácuo, mas apertar bem a carne assim, moldar e quase não deixar ar lá dentro. Eu tô praticamente criando ali uma condição de microaerofilia. Por quê? Porque conforme essas bactérias forem fazer metabolismo, elas vão liberar CO2 e vai consumir um pouco do oxigênio que estava lá dentro. Então, vai diminuindo um pouco o oxigênio e aumentando o CO2. Então, essa condição aí vai gerar uma condição de microaerofilia. Mas é o seguinte,
As bactérias podem fazer, dependendo do gênero, dependendo da espécie. Isso é uma característica genética, isso é uma característica de gênero bacteriano mesmo. Então, as bactérias podem fazer aqui esses diferentes tipos de metabolismo. Agora, em relação aos fungos, fungos são células eucarióticas. Os fungos vão produzir lá 32, 36 ATP de energia. Mas os fungos, para cada glicose, né? Os fungos, eles podem ser divididos em duas categorias. Os fungos podem ser divididos em bolores ou leveduras. Embora tudo isso seja considerado fungo, a estrutura celular, tipo de metabolismo, aspecto de visualização mesmo no laboratório, é tudo muito diferente. Parecem que são micro-organismos diferentes. Uma levedura, ela tem um comportamento muito mais parecido com bactéria, até porque levedura é unicelular e o bolor é pluricelular. Detalhe, na microbiologia a gente não costuma usar o termo pluricelular, a gente costuma usar o termo multicelular, mas eu sei que na ISTO você acaba aprendendo como pluricelular, então eu vou usar como sinônimo pluri e multicelular, tá? Mas nos livros de microbiologia, geralmente você encontra o termo multicelular. Então, os bolores, eles são multicelulares, são pluricelulares, as leveduras são unicelulares. Só aí já dá uma diferença gritante. Outra diferença entre eles é que os bolores, eles são aeróbios apenas. Bolor não faz metabolismo na ausência de oxigênio. Ele é um aeróbio. Quando a gente fala aeróbio, a gente já está dizendo que é estrito, tá, pessoal? Porque ou ele é anaeróbio facultativo, ou ele é anaeróbio estrito, ou ele é microaerófilo. Vejam que tudo aqui, ó, é aná, micro. Quando eu falo AE, eu já estou querendo dizer que é uma condição estrita aqui para o micro-organismo, tá? Então, os bolores são aeróbios, só fazem metabolismo na presença de oxigênio. As leveduras, muitas delas são facultativas. Muitas delas trabalham tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Levedura faz muita fermentação, inclusive, né? Então, são dois comportamentos muito diferentes. E aí, quando eu tenho uma embalagem em anaerobiose, aquela embalagem a vácuo, os bolores não conseguem se proliferar. Quando a gente tem um alimento que tem outros fatores que não são bons para micro-organismos, por exemplo, queijo parmesão. Queijo parmesão é um produto com baixa umidade, então é um produto mais seco, com baixa atividade de água, é um produto que tem muito sal, é um produto que não favorece proliferação de qualquer micro-organismo que seja. Não favorece, não que ele impeça totalmente, tá? Ele não favorece. Ou seja, é um alimento em que os micro-organismos têm mais dificuldade de se proliferarem, principalmente quando a gente compara parmesão com queijo Minas Frescal. Então, o parmesão, por ele ser um produto maturado, ele desidrata muito, automaticamente abaixa a quantidade de atividade de água ou abaixa a água livre, né? Fica com pouca água livre, ele fica com mais concentração de sal e isso não é bom para muitos micro-organismos. Na verdade, não é bom para qualquer micro-organismo que seja. É que tem micro-organismo que consegue superar tudo isso e mesmo assim ali com muita dificuldade se prolifera. Tem micro-organismo que não. Quando a gente pensa por esse caminho, né, por essa linha, os bolores são os micro-organismos de maior resistência à falta de água. Então, quando a gente compara bactéria, bolor e levedura, geralmente os bolores, genericamente falando, os bolores é o que mais suportam baixa atividade de água, baixa umidade lá no alimento, baixa água livre no alimento, e aí eles conseguem se proliferar melhor do que os outros dois micro-organismos, leveduras e bactérias. Então, num parmesão, por exemplo, existe a possibilidade de um bolor se proliferar.
bactéria não, levedura não. Um parmesão bem feito, um parmesão com a maturação como tem que ser, não permite proliferação de bactérias e nem de leveduras, mas permite de bolor. O que acontece é que quando a gente compra um pedaço de parmesão no supermercado, geralmente a gente compra parmesão em pedaço, a gente não leva a peça inteira porque ela é muito grande, né? Geralmente a gente compra um parmesão em pedaço. O que acontece é que esse parmesão, ele vem embalado a vácuo. No supermercado, quando você compra ali na embalagem de vácuo, ele já está embalado nessa condição, você nem precisa guardar na geladeira. Por quê? Porque ele não tem quantidade de água livre para permitir bactéria e levedura de se proliferar. E ele não tem oxigênio para permitir o fungo se proliferar. Então, é um queijo que vai durar quase que eternamente. Parmesão tem um prazo de validade bem longo, desde que ele permaneça em anaerobiose. Por outro lado, a partir do momento que eu abro a embalagem e exponho esse parmesão à atmosfera, ao oxigênio, aí eu dou a chance do bolor se proliferar. Então, se eu abro o parmesão, tiro da embalagem, tiro do vácuo, corto um pedaço e guardo o resto, normalmente em casa nós não conseguimos fazer o vácuo. Então, se você não tiver uma seladora, se você não tiver uma máquina que faça vácuo, não vai dar certo. Mas, mantendo esse parmesão num saquinho, num potinho, o oxigênio vai estar em contato, então ele permite a proliferação do bolor. E aí, às vezes, depois de 30 dias, 20 dias, você já começa a ver o bolor ali na superfície, tá? É uma reprodução que não vai ser rápida, por quê? Porque o bolor também prefere mais água. O bolor também não é favorável ou não é amante de um alimento com pouca água, mas ele consegue se proliferar mesmo com baixa quantidade de água. E o parmesão tem uma baixa quantidade de água, que não é suficiente para bactéria e para levedura, mas é suficiente para fungo. Então, uma dica que a gente dá é sempre assim: cortou um pedaço do parmesão, não tem uma seladora em casa, pega um guardanapinho de papel limpo, molha no azeite e passa azeite em toda a superfície do parmesão, porque esse azeite vai formar uma película, vai formar, né, um óleo ali. O oxigênio não consegue atravessar esse óleo e você faz uma anaerobiose com uma película de azeite nesse parmesão e com isso esse parmesão vai durar bem mais tempo. Agora, se você tiver uma seladora, cortou um pedaço, faz o vácuo, esse parmesão vai durar mais de ano aí na sua casa, mesmo sem ficar na geladeira. Tá certo? Aliás, parmesão é um queijo que se come mesmo em temperatura ambiente, né? Ele não é um queijo que a gente come gelado, senão ele fica muito duro. Então, ele precisa, pelo menos na hora de servir, ele precisa estar em temperatura ambiente. E sobre temperatura, a gente já discutiu, a gente sabe como a velocidade da proliferação aumenta em temperatura ambiente. Tá? Então, resumindo, tudo isso que eu tô falando aqui já tem um tempão, né? Tudo isso que eu já tô falando tem quase 1 hora. Vou só colocar minha bateria para carregar aqui que tá quase acabando. O que acontece então com os alimentos? Mesmo que eu tenha micro-organismos que se proliferam tanto na presença quanto na ausência do oxigênio, quanto menos oxigênio tiver, mais lentamente os micro-organismos vão se proliferar e automaticamente a gente vai ter um alimento que vai durar mais tempo, tá certo? Então, a gente vai ter um alimento que vai durar mais tempo, tá? Isso era o que eu tinha para falar de atmosfera gasosa para vocês, tá certo? Então, agora a gente vai passar para outro fator que influencia a multiplicação microbiana nos alimentos.